Não tem como não estender esse subsídio numa área tão importante, fazendo com que o país ganhe uma bandeira, ganhe uma condição ímpar no mundo. Ora, alguém vai ter que pagar a tarifa de distribuição. Quem vai pagar? O consumidor de baixa renda. A sociedade brasileira evolui, e evolui para enfrentar racismo. A pena anterior era muito pequena. A injúria racial coletiva é crime de ódio que atinge a civilidade. Não deveríamos ter crimes de opinião nesse país. Numa semana em que as atenções se voltaram para a aprovação da PEC da transição no Senado, já a caminho da Câmara, os deputados abriram os trabalhos analisando o projeto que prorroga por 6 meses subsídios para microgeração de energia solar. O prazo anterior terminava no dia 7 de janeiro, mas o texto aprovado estende até junho de 2023 o limite para a instalação de micro e mini geradores de energia solar com isenção de taxa pelo uso da rede de distribuição. A matéria agora segue para o Senado. Essa ampliação por apenas 6 meses, ela concorre para que se tenha aí sim mais tempo de mantendo essas condições e 6 meses se pensar e refletir sobre um novo debate sobre a matriz energética brasileira, que naturalmente deve prestigiar as energias limpas, em linha com o que, aliás, tem defendido o sentimento majoritário no Brasil de prestigiar essas iniciativas. Ampliar por 6 meses não faz senão dar oportunidade de uma discussão profunda sobre mudanças que devem ocorrer, aí sim, não no dia 7 de janeiro, mas ao longo desse prazo. É inconcebível num país que tem déficit de energia, que cobra tarifa de bandeira vermelha, de bandeira preta, nos momentos de escassez hídrico, que tem necessidade para se desenvolver, de fazer com que nós tenhamos a possibilidade de novos investimentos, é inconcebível nós não incentivarmos de forma firme, de forma decisiva, a geração de energia limpa, fazendo com que o país ganhe uma bandeira, ganhe uma condição ímpar no mundo. Foi feito um acordo que estipulava que todos os processos, todos os projetos de geração distribuída até dia 7 de janeiro não pagariam as tarifas de distribuição. E daí para frente pagariam uma escadinha percentual ao longo do tempo. Pois bem, o que esse projeto propõe? Prorrogar por mais um ano esse benefício. Ora, alguém vai ter que pagar a tarifa de distribuição. E vai sobrar para quem? Para aqueles que não têm as placas de energia solar, para aqueles que não têm acesso, para aqueles que não têm recurso para pagar essa energia, para pagar essa fonte de energia. A gente vê algumas pessoas aqui contra a pauta ambiental num momento tão importante. Então, a gente entende, sim, o perigo de subsídios, a necessidade de avaliar subsídios com clareza, mas não tem como não estender esse subsídio numa área tão importante que é a produção de energia limpa por pequenas e microgeradoras de energia. O subsídio proposto é oriundo da Conta de Desenvolvimento Energético, que tem como finalidade justamente conceder descontos tarifários, entre outros aos usuários de baixa renda. O rural, o irrigante, custear a geração de energia nos sistemas isolados, portanto, retira recurso destinado ao acesso de energia pela população mais pobre para conceder um subsídio. A matéria que nós votamos no ano passado, ela concedia um prazo de 12 meses para as empresas instalarem novas usinas fotovoltaicas, se beneficiando do incentivo fiscal. Mas o que ocorreu nesse período, senhor presidente? O que ocorreu é que as distribuidoras dificultaram o acesso desses novos projetos
na rede de distribuição, demoraram na análise de projeto, no licenciamento, na aprovação e na concessão do código de acesso. E muitas empresas estão com projetos protocolados nas distribuidoras, tentando o código de acesso, tentando a aprovação e não consegue. E é por isso que surgiu a proposta de prorrogação do prazo. Aqui nós temos uma lei Robin Hood às avessas. Aqueles que moram nas favelas, nas vilas, estão pagando por um sistema onde aqueles que moram nos condomínios de alto luxo não vão pagar nada, porque todos nós temos que ter uma clareza nesse plenário hoje, presidente. Ao ampliar este benefício, nós estamos impondo aos consumidores cativos que pagam pelo custo da rede, que eles vão continuar pagando. No ano passado, a gente aprovou aqui o marco da geração distribuída, que tinha como objetivo tornar o setor elétrico mais competitivo, retirando os subsídios que hoje existem para alguns dos produtores de energia distribuída. E agora, menos de um ano depois, praticamente, que nós aprovamos isso, nós já estamos estendendo esse subsídio. Eu ainda quero ver quando que eu vou conseguir ver esse parlamento aprovar um fim de isenção ou de subsídio aqui nesse país. Toda vez que a gente tem a possibilidade de acabar ou reduzir algum subsídio, pouco tempo depois isso é revertido e ele é estendido. Nós estamos criando uma conta de 35 bilhões. Para quem? Para o consumidor do mercado cativo, que vai ter esse adicional, porque este será o valor que o desconto que permanecerá durante mais um tempo, ele, que é o desconto da TUSD, ele terá que ser bancado. Não há almoço grátis. Quando você faz isso, alguém paga. Quem vai pagar? O consumidor de baixa renda. Pela proposta, a isenção de taxas também valerá para as novas pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCH, com geração de até 30 megawatts e outorga concedida a partir da vigência da lei. Quero chamar a importância para a inclusão das PCHs nesse tema. Nós estamos fazendo justiça com um ramo da energia, que teremos energia firme, além da fotovoltaica, que é uma energia muito importante, mas ela não é considerada uma energia firme. Então, a gente está tratando aqui de uma isonomia, apenas empreendimentos de até 30 megawatts e empreendimentos novos. Precisa continuar sendo incentivado a garantia de instalação da energia solar, a fotovoltaica, que é muito importante e que tem crescido no nosso país. As distribuidoras não têm dado conta, inclusive, de, no tempo hábil, garantir autorização para essas instalações. Agora, misturar isso com PCH, com as pequenas centrais hidrelétricas, não cabe, é um outro momento, é um outro debate, não está no mesmo patamar. Estaremos apoiando e melhorando não só o ambiente de investimentos, mas da geração de emprego e renda do nosso país, e buscarmos, com as futuras instalações dessas pequenas usinas, temos também a possibilidade de baratearmos o custo da energia para o consumidor. E que no futuro a gente possa estar discutindo com as instituições financeiras, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, uma geração distribuída para o alto consumo desses pequenos produtores. O objetivo do legislador é prorrogar o prazo do marco regulatório, no primeiro momento para 1 ano, e agora numa negociação com o deputado Beto Pereira, que é o relator da matéria, por 6 meses. Mas, presidente, foram além dessa prorrogação. Está mudando o critério de PCHs, estão estendendo mais benefícios para outra forma de geração de energia. Atende a dezenas, centenas, milhares de consumidores
Rio Grande afora, Brasil adentro, que vão gerar a sua própria energia. Energia limpa. E não é grandes geradores, são pequenos, são mini, mas são pequeníssimos geradores que geram tão somente para si praticamente, muito pouco para jogar na rede. E quando o fazem, depois compram de volta, porque fazem pelo excedente que num determinado momento vai lhe servir. Quando você produz energia fotovoltaica, ela entra na rede, porque você não tem como armazenar, você produz de dia. E geralmente você usa à noite, ou usa ao longo do dia, da noite. Então, está se usando a rede de distribuição e transmissão. É sobre isso que estamos falando. Não é taxar sol, não é taxar a energia produzida por aquele produtor. É taxar quando ele usa algo que não é dele, que é de um empreendedor, de um empresário, que também investiu, que também colocou dinheiro para ter linhas de distribuição e de transmissão. Nós somos a favor da energia limpa, da energia renovável, e esse projeto de lei, ele postergando por 6 meses, e na verdade corrige uma falha, uma deficiência que aconteceu com a ANEEL, por vários motivos alheios à sua própria vontade, mas que acabou prejudicando esse segmento de geração distribuída. Portanto, é justo o projeto, não onera ao cidadão, e é uma correção justa que está sendo feita para esse segmento. Muito além da questão econômica, que a gente pode discutir, nós temos uma política de incentivo já bilionária no nosso país, nós focamos aqui na questão da energia renovável. Nós precisamos avançar, temos capacidade para isso e temos uma bênção divina de ser agraciado por Deus com capacidade de termos aqui energia sustentável, renovável e limpa, que protege o meio ambiente e, portanto, também protege a vida. O texto acabou colocando alguns jabutis, como a ampliação dos subsídios, que vai acarretar no aumento da tarifa para os consumidores, e também não se pensa em nenhuma contrapartida no impacto socioambiental que uma ampliação como essa pode ter, porque geralmente é a contrapartida que se espera, né, quando nós estamos tratando de subsídios. E também está falando em ampliar os benefícios, sendo que a ideia originalmente era falar somente de prazo. Esse é o problema da geração distribuída no Brasil inteiro e das fontes de energia renováveis, e a gasolina com relação à possibilidade da retomada da cobrança dos aumentos dos impostos. Na transmissão da energia, cobrando bitributação, separando transmissão de geração, e na gasolina, tirando a essencialidade que nós votamos aqui nesse momento. Ainda na terça-feira, o plenário aprovou ações de prevenção ao suicídio de jovens, bem como a implantação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Já na quarta, foi aprovada a redefinição dos limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e também o aumento da pena por crime de injúria racial, que era de 1 a 3 anos e passou para 2 a 5 anos de reclusão. A matéria agora vai à sanção presidencial. Nós temos um projeto que essa casa deve aprovar e vai fazê-lo, penso eu, por unanimidade, que ele é fruto de uma comissão de juristas que foi criada em função da brutalidade do assassinato de um João Alberto em Porto Alegre. Essa comissão de juristas sugeriu uma série de proposições, e uma delas é esta: é você ter o agravamento de penas para injúria em ambientes coletivos, em ambientes públicos, injúria racial, e, ao mesmo tempo, a possibilidade dessa injúria abarcar um conjunto de pessoas em espaços públicos. Isso também foi assolado ou foi provocado pelo xingamento de vários jogadores de futebol, xingamentos racistas, que nós não podemos admitir. Não há um elemento desta coletividade que não se sinta atingido. A injúria racial contra os jogadores Gemerson, Tinga, Aroca, Daniel Alves e Aranha, e contra o árbitro de futebol Márcio Chagas da Silva, não atingiu a honra individual apenas de um ou outro ofendido, mas toda uma coletividade indeterminada de pessoas, para além de negros e negras neles representados. A injúria racial coletiva é crime de ódio que atinge a civilidade, logo deve ser comparado para efeitos penais ao crime de racismo. No relatório do deputado Antônio Brito, ele trata
de incondicionalidade quando tem a injúria racial. E ela aumenta o tipo penal, ela não cria um tipo penal, mas quando essa injúria ela é coletiva, nos moldes que a gente tem visto, ela aumenta a pena para 2 a 5 anos, para que forma a gente possa punir efetivamente. A pena anterior era muito pequena. Então, esse relatório traz algumas novidades que são muito importantes ao combate dessa injúria que ainda assola a sociedade brasileira. É com alegria que vejo, mais de 30 anos após a Constituição transformar em crime inafiançável o racismo no Brasil, nós começarmos a afunilar esta compreensão para uma regulamentação e uma definição maior a respeito desse crime odioso. Muitas pessoas, quando se veem com centenas ao seu lado, se sentem encorajadas a atacar covardemente pessoas, independente de credo, etnia ou time de futebol. Temos que frear esse tipo de injúria racial. Mas também é bom salientar que tem muitos políticos, principalmente de esquerda, que tentam fazer demagogia e que forçam dizer que estão contra um ato racial. Como um partido que defende veementemente a liberdade de expressão, nós acreditamos que não deveríamos ter crimes de opinião nesse país. Nós, inclusive, já apresentamos um projeto de lei para que as questões, ou que hoje são crimes de injúria e difamação, deixem de ser crimes e parem de ser tratados no Código Penal e sejam tratados na esfera civil. Claro que todo cidadão tem responsabilidade naquilo que diz e deve ser penalizado caso aquilo que ele diga ofenda ou prejudique um terceiro. Agora, não acreditamos que isso deve estar na esfera penal, mas sim na esfera civil. A sociedade brasileira evolui. E evolui para enfrentar o racismo, evolui para dar visibilidade à cultura afro-brasileira, evolui para exigir a superação do racismo, da discriminação, evolui para a superação da desigualdade, evolui para exigir que este país de maioria negra se estabeleça como uma democracia racial de verdade, que ainda não é. Não é. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Fico feliz porque esse assunto de saúde mental, que sempre foi um tabu na nação como um todo, já sofreu grandes avanços nessa legislatura. Para aqueles que talvez se lembrem, já aprovamos, por exemplo, a lei que criminaliza aquelas pessoas que de alguma forma fomentam ou estimulam a automutilação. Aprovamos também a melhoria do Plano Nacional de Saúde Mental, de Prevenção a Suicídio.